Linguagem de programação Python, uma linguagem atual e que tem sido motivo de busca por muitos programadores e aprendizes de programação. Esse é o assunto de hoje do nosso vídeo. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Matemática Aplicada e Computacional. Eu sou o Homero Ghiotti, professor da Universidade Federal de Uberlândia, curso de Matemática do Campus Pontal. E esse vídeo nós fizemos uma entrevista, eu e os meus alunos da disciplina Matemática Computacional 2, ao professor Thiago Bassiotti. O professor Thiago é professor na UENG, na unidade Tuiutaba, tem experiência há mais de 20 anos em TI, profissional de TI, e dá aula em Sistemas de Informação e licenciatura em Computação no IFTM também. O Thiago veio nos falar sobre o uso da programação em Python, o porquê da expansão dessa programação, pela facilidade, de acessibilidade aos aprendizes, e também, junto com ele, nós tivemos uma grata oportunidade de estar conosco aqui, Jerônimo Medina Madruga, também especialista na área de TI e trabalha atualmente na Universidade Federal de Pelotas, onde junto com os alunos e com os espectadores, nós tivemos uma boa oportunidade de conhecer um pouquinho mais dessa linguagem. Fique comigo e acompanhe essa live exclusiva, sensacional que ocorreu aqui no nosso canal. Então vamos lá, boa noite a todos que estão aqui presentes. Gostaria de agradecer imensamente o atendimento a esse convite, tá bom? Estamos aqui com várias pessoas conosco, vai ser muito legal essa nossa conversa, tá? Vamos entrevistar o Thiago Bassiotti, professor de Sistema da Informação da UENG, aqui de Tuiutaba. E eu tenho vários alunos aí do Thiago, os que vocês fazem curso com ele, então vai ser legal essa discussão. Vou dizer a vocês a proposta dessa live. Veja bem, nós temos um curso aqui na UFO, Matemática Computacional 1 e 2. E então, pensando, já estou na Matemática Computacional 2, com os meus alunos que estão aqui com vocês. E aí nós pensamos em convidar o Thiago, que pode nos dar uma boa discussão a respeito da linguagem de programação Python. Então, ele aceitou prontamente, é meu parceiro, estamos sempre juntos, eu e o Thiago, nós participamos do laboratório de projetos que envolvam a informática, envolvam a computação na UFO. Somos parceiros e eu fiquei muito feliz dele ter aceito esse convite e eu tenho certeza que ele junto com vocês vão agregar aí bastante conhecimento para a nossa disciplina, os meus alunos e a mim também, ok? Pessoal, qual é a proposta então? Já eu vou chamar o Thiago para começar, tá? A proposta, o encaminhamento, a proposta dessa reunião será da seguinte maneira: nós vamos conversar em torno aí de no máximo 1 hora, tá? Então, em torno de 30 minutos, 25 a 30 minutos, o Thiago vai estar falando, tá? Sobre a disciplina, sobre a programação em Python, E eu devo estar fazendo algumas perguntas. Vocês podem também deixar perguntas aqui no chat, tá? Que eu vou procurar selecionar algumas para eu entrevistar o Thiago aí e vamos tentar aí tirar as informações que precisamos, E aí depois desse tempo, dos 30 minutos, depois dele falar, eu vou abrir para essas perguntas olhando o chat e depois disso eu deixo uns 20 minutos, 15 minutos para vocês fazerem perguntas, tá? Entrevistarem o Thiago aí e a gente vai aprender bastante com certeza, tá? Gostaria de, no primeiro momento, avisar o nosso público. Nossa disciplina é do curso de matemática, bacharelado em matemática, tá? Essa disciplina é uma disciplina que o foco dela é mais no desenvolvimento do pensamento algorítmico. Então, o que nós estamos trabalhando seria mesmo
o beabá, a receita do bolo, né? Trabalhar com algoritmo. Então, assim, a disciplina, ela não fecha com uma linguagem de programação, tá? Fica livre. Por quê? Porque a linguagem de programação vai ser uma oportunidade para nós é, é, realizarmos alguma simulação numérica de modelos que a gente discute. Então, essa é a proposta. Então, os nossos alunos, eles não vão ter, provavelmente, né, a preparação, a formação que vocês têm do lado computacional. Por outro lado, os nossos alunos estão sendo treinados, tá, para que possam pensar algoritmicamente. Então, a proposta é você encontrar um problema e formular aquele problema, né, desenvolver as equações que modelam aquele problema, e assim partimos para uma linguagem de programação. Primeiro a gente faz a modelagem matemática, depois disso nós estudamos, né, como escrever o algoritmo para a resolução desse problema. Então, é centrado principalmente, tá, pessoal? Principalmente na questão da modelagem, tá? Esse é o papel do matemático aqui. E aí fica legal, porque vocês que vêm, né, do curso de sistema de informação, que tem um know-how, né, da parte computacional, começa a agregar, começa a juntar forças, né, formar um grupo, uma turma, e assim começamos a resolver problemas desafiantes, interessantes. Então essa é a proposta. É lógico que a nossa entrevista aqui vai ser mais no sentido assim do que o matemático pode se favorecer, né, com respeito à linguagem de programação Python, né, a questão de mercado de trabalho e tudo mais. Mas também tem o retorno, né, o que vocês poderiam se favorecer do conhecimento matemático e do que nós podemos oferecer também quanto à modelagem matemática. Tá ok, pessoal? Creio que ficou claro. Se todos estão ouvindo, então eu peço, eu chamo aqui o Tiago Baciotti. Por favor, Tiago, manifeste-se. Fica o microfone aí, meu caro. Tudo bem, Homero? Beleza? Tudo jóia, Tiago. Obrigado pelo aceite do convite, cara. Fico muito feliz. Meus alunos também já estão aqui me acompanhando, nos acompanhando, né? Então, fique à vontade. Deixa eu te, rapidinho aqui, né? A maioria que já te conhece, mas rapidinho aqui eu vou falar um pouquinho, né, da tua formação. Depois eu deixo você complementar, tá, Tiago? Provavelmente eu Ok. não vou ter condições de falar muito, né? Porque você é um cara que tem uma bagagem muito boa. O Tiago é professor do curso de Sistema de Informação desde 2010, né, da UENG, e profissional de TI há mais de 20 anos. Legal, legal. Atualmente é professor, né, do curso, como eu disse, né? Trabalha com cursos online, né? Tem mais de 50 mil alunos em diferentes cursos e trabalhou com curso de formação para professores universitários, tá? Tem formação, graduação em mais do que uma, né? Tem mais, são duas ou três graduações que você tem? São quatro, na verdade. Putz, quatro graduações, legal, legal. E tem uma formação de pós, e atualmente você está fazendo doutorado, né? Doutorado em Educação, isso, Uhum. pela Universidade Nacional de Rosário, Argentina. Legal, Isso. cara. Tiago, então, apresente-se, meu caro, e complemente aí o que você gostaria de estar falando para ficar mais claro aí pro pessoal. Você tem as redes sociais também, né? Então, Uhum. você pode falar um pouquinho aí de você, cara, por favor. Beleza. Professor Homero, primeiramente, muito obrigado. Fiquei realmente lisonjeado de participar aqui nessa live aqui dentro da Universidade Federal de Berlândia. Eu trabalho na UFO desde 2012 e é a primeira vez que eu sou convidado para participar, assim, diretamente com alunos, né? Já dei um curso de Excel para alguns alunos da Contábeis, mas para matemática agora é a primeira vez, né? E realmente, nós já trabalhamos juntos em outros cursos, né? Em outros eventos dentro da instituição, formação até dos nossos estagiários, né? Realmente é um prazer trabalhar com você. E, claro, eu quero também agradecer, além de você e os seus alunos, né, do
curso de matemática, também agradecer aos alunos da licenciatura em computação, porque além de professor no curso de sistemas de informação, eu estou trabalhando no curso de licenciatura em computação do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Então aqui tem a Brenda, o Álvaro, o Gleiber, o Kleber, o Ederson, né, o Bruno, que está aí também, e lá da UENG, nós temos também aqui, que eu estou vendo que de nome, a Ana Paula, que está aqui da UENG, e deve ter algum outro aluno da UENG. Então, agradeço esse chamado, o pessoal que está participando com a gente, é muito bom, né? Que legal, cara, que legal. Então, nós temos aqui representantes, né, da IFTM e também da UENG, né? E exatamente. da UFO. Legal, legal. Sim. É a nossa força, a força de Tuiutaba, né? A representação, nós temos muito o que contribuir, né? Obrigado, gente, por estar participando. E além disso, além dessas escolas, nós temos também a participação do Madruga, o Jerônimo Medina Madruga. Ô Madruga, cumprimento o pessoal aí. Levanta a mão aí, Madruga, o pessoal te vê. Aí, o Madruga tá aí. Madruga também é parceiro nosso, nós participamos de alguns grupos de estudo junto com ele, né? A gente tem aí alguns interesses em comum. E ele é aluno do mestrado, salvo engano, também na área de matemática, acho que de licenciatura. Depois, durante o nosso bate-papo, ele pode comentar. Aí eu falei com ele, olha, eu vou estar conversando, educação matemática. Eu vou estar conversando com o Homero, que é o cara lá da matemática, e ele ficou interessado em vir. Então é muito bom ter todo mundo participando, né? Bom, pessoal, eu me considero um professor. A minha vida inteira eu dei aula. Eu dou aula de informática desde os meus 16 anos. Comecei com cursos técnicos, dei aula no Senac, eu dei aula também na faculdade de administração, no curso de gestão ambiental, de gestão de agronegócios, no curso de análise e desenvolvimento de sistemas, agora na licenciatura e nos sistemas de informação. Né? Eu já dei aula na cidade de Uberlândia também, na Unipac, tá? Por 2 anos e meio dei aula na Unipac. Então eu me considero um professor. E embora trabalhe com Python já acho que mais diretamente há uns 2 anos, eu não sou um especialista, um expert na linguagem Python, mas eu costumo dizer que a minha especialidade é ensinar. O que eu gosto de fazer realmente é ensinar. Eu gosto de trazer assuntos que são mais, talvez, complexos e dar uma visão mais simples e mais fácil. Eu estive recentemente participando... Pois não, Homero? Ô, Thiago, então, você então tem conhecimento em outras linguagens, né, de programação? Sim, tem. Eu comecei a programar no ano de 93, mais efetivamente eu programei com a linguagem Clipper Summer 87. Era uma linguagem para DOS, para MS-DOS, né? Depois eu passei a programar com Visual Basic, programei em Delphi, muito pouco, até por não ter afinidade, eu não gosto, programei com Java, muito pouco, conheço linguagem C, tá? E é até um ponto interessante que dentro dos cursos de sistema de informação, por exemplo, quando o aluno vai aprender programação, ele já bate a cara com a linguagem C. E isso causa um certo impacto. Por quê? Porque o aluno recém-chegado, nas primeiras disciplinas com contato de lógica, com contato de algoritmos, que nós temos também disciplinas voltadas para algoritmos na computação, não especificamente matemáticos, né, mas algoritmos no geral, né, no sentido lato, e o aluno se depara com uma linguagem C, cuja curva de aprendizagem é alta. Aí o que acontece? Isso desanima, evasão dos cursos por esse susto. Então, quando eu falo que o que eu sou é professor, é porque o meu objetivo é sempre da melhor forma possível para os nossos alunos, né? Esses conhecimentos científicos, né? O objetivo da educação e da academia é passar conhecimento científico, é trazer ciência que pode ser aplicada depois no sentido prático, né?
Eu até estava conversando agora há pouco com os alunos da licenciatura da computação, nós estamos discutindo sobre formação do professor. O quão importante é a formação do professor e que essa formação não fique simplesmente específica naquele ponto que está sendo estudado, mas nós tenhamos uma formação geral, como cidadão, como indivíduo, né? E o papel de nós, professores, é esse. Nós temos o papel central dentro da educação, é o que eu estava discutindo com os meninos da licenciatura agora há pouco. O nosso papel é central, mas o nosso objetivo é formar o aluno. O centro da mediação do processo de ensino-aprendizagem é o professor, mas sempre com o objetivo de formar o aluno. E é legal, o professor Homero, você me desculpa se eu te chamar de Homero e não de doutor Homero, tá? É porque é o hábito, viu, professor, doutor Homero. E que é esse, Iago? Você tem toda a liberdade, cara. Não, fica isso. Eu fico mais à vontade se me chamar de Homero. Beleza, então. Então, Homero, o que acontece? Eu estudei bastante. A minha formação inicial foi em Ciências Sociais Aplicadas, que é administração, né? Administração é um curso de Ciências Sociais Aplicadas. Só que a vida inteira eu trabalhei com computação. E depois, tendo contato, né, trabalhando na área de computação, depois eu me formei em análise e desenvolvimento de sistemas. E no mestrado, eu fui para a área de educação, que é uma área de humanas. Uhum. Então, isso aí eu consegui ter uma formação legal de ter esse conhecimento técnico, né, específico, científico da área computacional, e ao mesmo tempo a gente tem uma visão humana da educação, da formação Sim. de professores. Então, isso é bacana. Uhum. Ok. Retomando, né, quando eu estava falando sobre a linguagem C, o aluno chega, então... Pois não, Romero? Isso mesmo. Eu ia até te puxar para esse gancho. Eu queria saber, assim, se você puder aí dar uma observação, quais são as diferenças em termos de aprendizagem, inicialmente para aquele aluno que está começando a programação, por que não usar C? Por que usar Python? Ou usar uma outra linguagem? Tem algo diferente entre elas? É isso. Tem. Eu até teve um aluno, eu vou responder a sua pergunta e eu já respondo bem do J. Salvio aqui. Bom, por que usar o Python e não usar a linguagem C? Porque a curva de aprendizagem é menor. A forma de você conduzir as estruturas, os laços, os comandos, laço de repetição, laço de decisão, funções recursivas, toda linguagem de programação tem isso. Mas, por exemplo, para que eu escreva um Hello World. Hello World, pessoal, para quem não sabe, a gente brinca muito na computação, é o programa Olá Mundo. É o primeiro programa que todo programador escreve em qualquer linguagem. Para você fazer isso em Java, você gasta 6 linhas, 5 linhas. Para você fazer isso em Python, você gasta 1 linha. A linguagem Python é uma linguagem moderna. E para fazer isso em C? Pois não. Para fazer isso em C, você tem que usar uma biblioteca, né? Exatamente, tem que usar uma biblioteca, né? A I/O, né? Para você poder exibir. Exatamente. Então, o Python, nós tentamos quebrar essa barreira. Olha só. O aluno, a aluna está chegando, vai aprender a programar, já tem aquele receio, bicho de 7 cabeças, ainda tem que lidar com uma sintaxe, com uma notação sintática complexa, é difícil. Outra coisa que o Madruga até falou aqui, ó, o Python ele não é compilado, ele é interpretado. Então ele é mais lento que uma linguagem compilada? Isso é uma discussão para um outro momento, mas nós vivemos hoje um momento onde eu tenho poder computacional muito mais barato do que há 30 anos atrás, onde o kilobyte de memória e o poder computacional era caríssimo, tá? Uhum. Então, ela ser interpretada e não compilada, para o uso geral, isso é irrelevante. É claro, para um uso muito específico, para o kernel de um sistema operacional, eu tenho que ter uma linguagem específica, rápida e compilada, mas para o uso geral, não.
Então, essa abstração que o aluno tem de estruturas é muito trabalho. Eu consigo focar no conceito. Lembra que eu falei que o professor tem que ensinar conceitos científicos? Eu consigo focar no conceito do paradigma de uma linguagem de programação. É uma linguagem de programação orientada a objetos, por exemplo. Vamos lá, Homero. Eu falo sempre com os meus alunos, porque essa disciplina é uma disciplina introdutória, né? Eu tenho um aluno que inicia conosco aqui sem nunca ter tido acesso à programação. E eu falo para eles a facilidade, a simplicidade que é trabalhar com Python, porque Python é uma linguagem que te ensina a programar. Ela é muito limpa, né? Você vai escrever, então a lógica de programação está muito clara ali. Você aprende a lógica. A gente pode até, a gente faz um intermediário ainda. A gente trabalha antes fazendo um programa em Portugal. E vamos lá para alguma sessão aí eletrônica, vamos para um site e programamos. E hoje nós temos, né? Nós temos vários desenvolvimentos, linhas de desenvolvimento de Portugal. Eu tenho dúvida em dizer se isso é uma linguagem de programação. Eu acho que não. Mas é um ambiente de programação interessante para quem está aprendendo lógica de programação. Então, inicialmente, eu falo com eles a esse respeito, né? Nós aprendemos a linguagem de programação num ambiente que ensina a linguagem de programação. Não tem aquela sintaxe mais complicada, né, mais difícil de interpretar, ou até bibliotecas para se fazer algo que é algo popular, né, ou algo assim inicial. O que você acha disso? Acho bacana, porque no Portugal você consegue dar ênfase nas estruturas, porque Portugal tem laço tanto do estilo while quanto for next. Ele tem estruturas adicionais. Eu acho que o Portugal tem também funções, né? Você pode criar as funções com retorno. Acredito que ele também tem, faz tempo que eu não utilizo. Quem é nativo em inglês, que fala inglês... Tem sim. Tem funções, tem né? Procedimentos, isso. Quem fala inglês e pula essa etapa do Portugal, já chega no Python tranquilamente, porque é muito tranquila a linguagem. Eu quero só responder uma dúvida do J. Salve para a gente dar continuidade e não perder. Saber programar é um dom? Cara, eu falo muito com os meus alunos a respeito de dom. Né? Não, eu acredito que não só para Python ou para qualquer nova técnica que você queira aprender e apreender, você tem que investir o quê? Tempo. É um exemplo que eu gosto muito de falar nas minhas palestras e aulas, que é assim, existem livros que falam, aprenda a linguagem C em 24 horas. Aí tem um artigo que eu li alguns anos atrás, eu sempre repasso esses artigos para os alunos, que fala o seguinte, aprenda a linguagem C em 10 anos, ou aprenda a linguagem X em 10 anos. Por quê? Quando você vai aprender alguma coisa nova, você tem que passar pela tentativa e erro. E toda vez que você executa o programa ali e dá um erro, você está adquirindo experiência. Experiência gera intuição. Intuição não é nada místico e fora de você. Intuição é o seguinte, você já passou por aquela situação N vezes, que você consegue praticamente intuir onde está o problema. A diferença entre um programador pleno e sênior é o tempo que ele tem de estar sentado na cadeira programando. Tem sentado na cadeira programando. Ele vai vivenciando, experimentando situações. O Madruga falou aí sobre o Zen do Python, que é a filosofia para se programar em Python de forma simples e limpa. Existe um livro famoso também na nossa área de computação que se chama Code Clean, que é a programação, né, a codificação limpa. Porque escrever um código é interessante, viu, Homero? Porque eu vejo, já trabalhei com programadores que adoravam escrever de forma difícil, complicada. Do mesmo jeito que existem pessoas que adoram sempre falar de forma difícil e complicada. Como se aquilo ali desse uma
uma medalha de autoridade em alguma coisa. Não. O nosso objetivo é simplificar. Quando eu programo alguma coisa, gente, pode ser o seu primeiro código, pode ser seu primeiro algoritmo, escrever da forma mais clara possível. Do mesmo jeito que nas aulas de português do ensino médio, a gente aprendia a coesão textual e a anância, tem que ser capaz de economizar no meu código, escrever de uma forma clara, em que eu possa, daqui a alguns anos, ler esse código e entender que outro programador também possa fazer isso. Existe uma brincadeira no nosso meio, que é o seguinte: você tem que programar ou codificar de forma que, pensando assim, que a pessoa que vai dar manutenção do seu código seja um serial killer e saiba onde você mora. Ou seja, o cara tem que ser capaz de entender o seu código, de não ter dificuldade, de não ter problema com o seu código. E eu já trabalhei com pessoas que adoravam escrever. Não. Abusa de comentário. Você acha, até nós mesmo, Mero, a gente escreve o código hoje e fala, nossa, legal, não vou esquecer isso não. Dá um ano, cara. Você não consegue mais. Você perde, você demora mais tempo. Então, com certeza. É claro, né? Com certeza. Eu sempre falo para os meus alunos, a documentação é fundamental quando você vai desenvolver o seu programa, né? Escrever, fazer as anotações, isso é fundamental, isso é muito importante. Aliás, Thiago, bom, você sabe, né? Eu gosto muito de Fortran, e programo assim bastante em Fortran. Eu tenho contato faço computação científica, né? E contato com várias pessoas que trabalham com Fortran. E assim, eu já experimentei pegar programas computacionais documentados com comentários e programas computacionais sem comentários. Eu vou te contar, é um desafio muito grande você entender, por mais que você conheça, né, a programação, você entender um programa que não está bem documentado. Isso é uma dificuldade enorme. Se bom, eu trouxe anotações só assim para ter uma visão geral do Python, tá? Eu trouxe para vocês. É uma apresentação, eu iria até compartilhar se é necessário ou não. Tiago, antes de você iniciar, rapidinho, eu também gostaria de falar o meu pensar sobre se programar é dom ou não. Eu vejo assim, complementando o que você disse, eu concordo plenamente com o que você falou, e acho assim, que programar, a pessoa também tem que gostar, ele tem que se interessar, né? Também não adianta você tentar programar se você não tem interesse por aquilo, né? E a partir do momento que você tem interesse num assunto, a coisa vai. Você vai gostar do negócio, vai ter prazer de fazer, né? Você vai enxergar o teu programa feito lá na frente, né? Dando resultado. Então isso traz uma sensação, uma vontade de você ir para frente, né? Então programar, eu também concordo com você. Programar é um dom. Se você tem interesse em programar, você desenvolve esse dom. Porque você tem que trabalhar em cima, né? Mas é para todos, né? Alguém pode perguntar, isso é para todos, né? Eu acho que quem não tem interesse em programação provavelmente não vai desenvolver muito. Então seria para todos se todos gostassem, mas na vida é assim, né? Nem todos gostam daquilo que um gosta, outro não gosta, e assim por diante. Então eu vejo assim, não precisa ter um poder sobrenatural. Embora todos nós temos poderes sobrenaturais, não vou entrar nisso agora, mas um poder sobrenatural para que você não faça nada e aprenda a programar muito tranquilamente. Você precisa trabalhar em cima, né? Como tudo na vida. Vai lá, Thiago. Desculpa te cortar, pode continuar. Não, eu achei excelente o que você falou e eu vou pegar mais um gancho no que você falou aí. Programar talvez não seja para todo mundo, do mesmo jeito que diversas outras coisas, nem tudo é para todo mundo. Existem alunos que não gostam de matemática. Não sei, tá? Não vou entrar nessa discussão, mas será que talvez porque se deparou com um professor de matemática lá no primário que entregou de um jeito complicado? Muitas vezes eu penso dessa forma e me coloco.
Será que se nós formos capazes de entregar a programação, eu não estou dizendo que é sempre mastigada, que não é assim que eu trabalho, eu vou até comentar depois, mas se eu conseguir conduzir o aprendizado, né, a educação de programação de um jeito mais tranquilo, será que nós poderíamos talvez minimizar isso daí, né? Lógico que nunca vai ser para todos, mas talvez eu consiga que mais pessoas gostem de programar, né? No curso de sistemas eu falo isso. Eu trabalhei com pessoas que saíram da faculdade e nunca programaram uma linha. O cara saiu para ser analista de teste, o outro saiu para ser gerente de projeto. Mas eu falo para meus alunos o seguinte: dentro da faculdade, cara, você tem que programar. No seu TCC no final, eu quero que você seja capaz de fazer um CRUD. O CRUD é Create, Retrieve, Update, Delete. É uma tela de cadastro. Gravar um cliente, recuperar um cliente, atualizar os dados de um cliente usando uma linguagem, qualquer uma. Usando um banco de dados, qualquer um. Mas você tem que ser capaz de fazer isso. Voltando para o aprendizado de Python, só para concluir antes de eu falar a visão geral, na disciplina, por exemplo, de programação orientada a objeto, por um acaso eu estou usando Python, por todos esses motivos, tá? Linguagem moderna, linguagem fácil, constante desenvolvimento, de uso geral, simples. Mas o meu foco não é dar aula de Python, o meu foco é dar aula de programação orientada a objeto. Eu não gosto de Java, nunca vou gostar de Java, mas se eu fosse obrigado a dar aula com Java, eu daria aula com Java, com C, com C++. Nunca gostei de Java também. Aí, tá vendo? É o aluno meu, é o Kleber. Então, eu traumatizei, doutor Romero. Eu tive programação orientada a objetos. Desculpe interromper, mas eu estou traumatizado com Java e que eu nunca tenho que programar em Java, embora a gente saiba que é a linguagem de programação que mais cresce, mais avança no mundo. Hoje você pisca é Java, olha para o outro lado é Java. Então, mas eu não quero programar em Java. Eu vim para a aula porque o Thiago fez eu me apaixonar por Python. É rápido, é objetivo, não tem conversa, não tem que baixar nada. Resolve. Só isso. Desculpa, professor, de atrapalhar. Tranquilo. Obrigado, Kleber. Então é o seguinte, né? Eu brinco muito em sala de aula falando mal do Java, mas assim, brincando com os alunos, né? Tem gente que adora Java, uma linguagem, eu trabalhei com Java já, mas a diferença é muito gritante, né, do Python. Eu vou comentar um pouquinho sobre o Python, sobre a história dele, que é o seguinte: ela foi concebida no final dos anos 80, o criador original é o Guido van Rossum, trabalhava no Centro de Matemática e de Computação na Holanda, tá? Ele participava do time de desenvolvimento de uma linguagem chamada ABS. Aí depois tem muita coisa que acontece nessa época, né? Olha, final dos anos 80, início dos anos 90, essa linguagem ABS, ela descontinuou, ele foi transferido para trabalhar. Agora tem uma curiosidade que eu não sabia, eu conhecia parte da história do Python, mas tem uma curiosidade legal. Ele foi transferido para trabalhar no grupo de trabalho do Amoeba, que é um sistema operacional microkernel, que era liderado por Andrew Tannenbaum. Tannenbaum é um cara de redes da computação, é um cara de sistemas operacionais da computação. Então, assim, é um autor, a gente tem algumas referências, né? O Tannenbaum é uma das referências da computação no mundo inteiro, e trabalhou com ele. E por que ele fez o Python? Olha só, ele precisava de uma linguagem entre a linguagem C, que nós conhecemos, e entre o Shell Script. Sabe, Homero, aquele Shell Script que nós já demos um curso para os nossos estagiários aí na UFO, né? Shell Script, que é a linguagem de programação, não é orientada a objeto, digamos assim, para escrever scripts no Linux, scripts do Shell, de automatização de tarefas. Ele precisava de algo entre o C e entre o Shell Script. E ele resolveu desenvolver essa linguagem. Eu trabalhei por 6 anos na Algar. E na época que eu trabalhava na Algar,
toda a parte de automação dos sistemas, backup, restauração de backup, startar servidor, era tudo feito em Shell Script. E eu estava lá na época, eu não trabalhei diretamente nisso, mas eu estava lá na época em que a equipe migrou todo todo o repertório de sistemas de automação do Shell para o Python, devido à facilidade. Então, tudo hoje é feito, deve ser até hoje feito na linguagem Python, né? Bom, aí ele soltou a primeira versão dessa linguagem no ano de 91. E até o Madruga comentou agora há pouco que o Python ele é interpretado, ele não é compilado. Uma linguagem compilada é aquela que passa por um processo de compilação, link edição, transformação da linguagem humana, eu estou falando em linhas bem gerais, para a linguagem de máquina, de forma que ela possa ser executada mais rapidamente. O kernel do sistema operacional seu é uma linguagem compilada, feita em C, e tem que ser assim, porque ele é muito rápido, precisa ser rápido. Uma linguagem interpretada é aquela que é executada por um interpretador de comandos. Então, se eu quero, por exemplo, rodar o Python no HP-UX, que é uma máquina Unix, tá? Um sistema operacional Unix, basta eu ter o interpretador do Python no HP-UX, ou no Linux, ou no Solaris, ou no Mac, ou no Windows, em qualquer sistema operacional. E o interpretador lê o seu código e interpreta. Teoricamente, ele é mais lento, tá? Que o compilado. Oi, Homero. Excelente observação tua e do Madruga. Foi bom ele ter levantado essa observação aí. Então, assim, Python não tem um compilador como C, como o Fortran, mas Não. tem um interpretador. Ótimo, excelente. Pode continuar. Exatamente. Ele tem o interpretador de comandos, né? Desculpa, o interpretador da linguagem Python. Então eu preciso desse interpretador. Por exemplo, se eu estou no Linux, eu escrevo Python 3 espaço, o nome do arquivo, ponto py ou ponto qualquer extensão, né? Isso aí é agnóstico, qualquer extensão. É Python 3 espaço programa.py, ele vai executar, tá? Existe toda aí uma sistemática da engine, do motor, de tokenizar, de transformar, mas não vamos entrar em detalhes de SO e de interpretação, tá? Então, basicamente, o Python ele é interpretado, primeira versão em fevereiro de 91, várias outras versões foram acontecendo. O nome Python, Tiago, desculpa, mais uma vez. claro. E existe quais são outras linguagens de programação que são interpretadas em vez de compiladas? Você conhece? Sim. O Jerônimo Medina Madruga pode ajudar também, né? E os seus colegas. Sim. Não, existem várias outras. Eu vou deixar o Madruga falar. Ele tem Ruby, tem várias. Pode falar, Madruga. Bom, já que deixou a brecha, acho que a primeira, assim, que seria tão popular quanto seria o Ruby. O Ruby. Para quem não conhece, até o Ruby em si não é tão popular, mas o Ruby on Rails, que é um framework, principalmente para desenvolvimento de sistemas, até entra muito nessa abordagem do CRUD, que tu citou um pouco tempo atrás. Acho que talvez seja a segunda maior comunidade de linguagem interpretada aqui no Brasil. Do Sul, por acaso, até a gente tinha, até um tempo atrás, pré-pandemia, né, o Rails RS, que é um grupo específico, uma comunidade só do pessoal da parte do Ruby on Rails. O Ruby sozinho também é popular, só para exemplificar uma das aplicações que eu acho mais interessante desenvolvida em cima dele é o Sonic Pi, aplicativo que transforma código em música. Eu acho que eu já cheguei a trocar umas ideias com o Thiago sobre isso até. Mas tem Madruga, diversas outras. Madruga, você pode repetir o nome, por favor? Acho que cortou aqui. Sonic Pi. Ok. Ah, tá.
E tem outras opções, e aí até entra naquela questão de também outros tipos de linguagem, não só interpretativa e de interpretação ou compilação, mas também as linguagens funcionais, como um Haskell, enfim. Uhum. É interessante porque a gente tem um leque de opções gigantesco. E também tem a possibilidade, ocasionalmente, dar um exemplo bem doido. Um tempo atrás eles fizeram trabalhar com imagens e áudio de forma educacional em cima de JavaScript, chamado P5.js. Agora, nessa última Python Brasil, que a gente teve a oportunidade de participar, eu descobri que já existe um grupo que está trabalhando em cima de um sistema de Python que interpreta a chamada para fazer, o código igual ao P5.js, mas rodando em cima do Python. Então a gente vê como as comunidades elas se expandem assim, tem até aquela questão que se fala muito quando a gente fala de software livre, coçando a própria coceira. Ou seja, tu desenvolve algo para resolver o teu problema, mas ao mesmo tempo tu expande isso. Muitas vezes a tua coceira é a coceira de outra pessoa, e a gente não está falando de pulga, a gente está falando de software. E isso é bem interessante, assim, a gente começa a ver quando a gente fala de Python, agora eu estou pulando de um assunto para o outro porque eu estava só observando, mas aproveitando um pouco, uma das coisas que eu acho mais genial, assim, para mostrar para uma pessoa, tipo, por que aprender Python? Normalmente eu abro o terminal, vou lá e no Python 2 era python.simple http server. Uhum. Enter. Tu tem um servidor web rodando com uma linha de comando, porque aquele módulo já existe, já está embutido lá dentro do Python, é só tu saber chamar ele, no caso. Uhum. Então, tudo isso é interessante, assim, tipo, é até complexo quando vocês falaram de documentação. Tem outra coisa que agora vi que é uma tendência, que se chama DX, Documentation Experience. Uhum. Que seria a habilidade da pessoa que está a programar de gerar documentação, seja a documentação formal ou informal dentro do código. Uma das pessoas estava argumentando a favor do desenvolvimento dessa habilidade, que infelizmente ainda não é tão comum, falava que a habilidade de um programador dependeria cerca de 70% da sua habilidade de saber documentar o código a longo prazo, porque a gente sabe que fazer a gambiarra todo mundo faz, mas manter a longo prazo são poucos. Madruga, você falou um ponto legal aí, sobre código, documentação formal e informal. No meu entendimento, a documentação formal é você detalhar, essa sequência faz isso, essa função faz isso. E a informal é você saber, por exemplo, padrões de nomenclatura de variáveis, de campos e de funções que facilitem sua vida. Se, por exemplo, vou dar um exemplo bem bobo, se num determinado trecho do meu programa eu uso código, em outro trecho eu uso ID, em outro trecho eu uso code, vai virar uma bagunça. Então são conceitos simples que você tem que aprender na fila da matrícula do curso de Sistemas de Informação, que é você ter um padrão de projeto, padrão de projeto é outra coisa, é só o nome, né? Mas um padrão de codificação e de programação que te dá essa documentação informal. É isso mesmo, Madruga? Eu falei bobagem? Vai mais ou menos por aí. Até a gente pode pensar assim, tem diversos autores nessa visão assim, mas na minha visão, o que a gente tem como um pouco mais formal? Se vocês forem pegar qualquer ferramenta hoje, no Linux, por exemplo, provavelmente tu vai digitar o comando man, M-A-N, de manual, no caso, e o comando em questão. E ele vai te vir a documentação oficial daquela ferramenta, que seria, vamos dizer assim, a documentação formal. Aí tem ferramentas externas que criam isso, tem como tu utilizar também Doxygen, que é uma ferramenta que tu documenta dentro do código, mas depois ele faz uma leitura do teu código e gera uma documentação em HTML, em PDF, enfim, no formato a chamar interessante.
E tem, como tu bem citou, Thiago, a questão de padrões de codificação, que aí entra a questão do clean code, a questão do Zen do Python, a questão que o próprio Python já te força a ter alguns padrões em termos de codificação. Por exemplo, para quem já tem um pouquinho mais de experiência, quando a gente está trabalhando com Python para fazer o fluxo do que vai ser executado, a indentação do código vai influenciar em qual rumo do teu código. Então, se tu não seguir esse padrão corretamente, ou seja, tu pode até ter escrito as funções corretas, o teu código está, vamos dizer assim, das funções do Python, mas ele vai estar errado em termos de indentação e vai estar errado em termos do fluxo de funcionamento dele. Provavelmente, se tu tem algum if, else, alguma tomada de decisão dentro do teu código, ela não vai ter o resultado esperado. E isso que o Madruga falou, assim, eu só vou trazer, vou clarear isso aqui um pouquinho, porque às vezes o pessoal, principalmente da matemática, está começando no Python. É assim, algumas linguagens de programação, você coloca blocos de código com colchetes abrindo e fechando, né? E ponto e vírgula no final de linha, aquela papagaiada toda. O Python não tem isso. Quando a gente fala que ele é simples, que até para o bloco de código, para você indentar o código, você já está dizendo que faz parte. Por exemplo, se eu tenho um laço for next, né, um laço for, um contador, o que eu coloco dentro do for com 4 espaços, ou seja, indentado para a direita, já faz parte daquele bloco. Uma função que você escreve, que você teria que em Java abrir um colchete, fechar um colchete, basicamente você deixa indentado. Então é uma coisa simples e te deixa um visual mais limpo, né, do que você vai fazer. Certo? Deixa eu só... Pois não, Homero, pode falar. Não, pode continuar. Só vou fechar aqui mais um pouquinho da história, só para a gente entender. Por que tem o nome Python? Não vou perguntar para o Madruga não, porque ele sabe. Você sabe, Homero? As cobrinhas. Cobrinha? Não. Por que é o nome Python? Não é a cobrinha, você sabe, Homero? Não, não. Não, porque essa é uma curiosidade, porque Python, né, é Python, cobra, né, sucuri, etc. Uhum. Só que ele até tentou, cara, emplacar uma época. Teve um livro do O'Reilly, bem nos primórdios do Python, que soltou uma capa com uma serpente lá e tal. Só que o nome deriva do Monty Python, que é um grupo inglês de comédia, que fez muito sucesso no final da década de 70, início dos anos 80. E é assim, aquela comédia mais escrachada, eles faziam aquelas esquetes, né, de comédia, igual tem hoje no Brasil, Porta dos Fundos, alguma coisa assim. Imagina os caras, né, nos primórdios. E fez muito sucesso. Eles também fizeram alguns filmes, eu acho que A Vida de Brian foi um dos filmes que eles fizeram, né, famoso na época, e tem outros também. E aí ele pegou esse nome de lá, do Monty Python, por isso escolheu o nome Python. Bom. Legal. O Madruga falou uma... Fala, Homero, pode falar. Tá. Antes de você falar, bom, assim, eu estou tentando fazer perguntas aqui, Thiago. Claro. Também para, assim, fechar um entendimento com a turma, né, de matemática computacional, cujo foco, né, é no desenvolvimento da lógica de programação. E aí, então, é muito comum, o Madruga, não sei, ele pode me atualizar a respeito disso hoje, mas é muito comum entre os matemáticos, pesquisadores em matemática, né, e engenheiros, pesquisadores, ou seja, na área acadêmica, e uma boa parte, assim, dos profissionais, né, na indústria, é muito comum a gente ouvir falar da linguagem C. E na academia, Fortran. C e Fortran. Muito comum isso. E aí eu queria saber, assim, de vocês. O que Python faz e que C não faz, ou vice-versa. Ou seja, a linguagem C, eu já entendi que didaticamente é mais interessante você iniciar com o Python, porque ele é uma programação limpa, né, e que te ensina diretamente a lógica de programação.
Isso ficou claro para mim. É interessante começar com Python. Mas Professor Tiago, o que Python, então, faz... Isso pode ter a ver com onde é aplicado, né? Na indústria, ou o que vai fazer na indústria, qual é a linguagem de programação mais apropriada, ou seja, linguagem C, Fortran, onde trabalha-se bastante computação científica, é possível fazer com Java? Ou, desculpa, com Python também? Tiago, Sim. eu queria interromper um pouquinho só e falar uma questão que talvez você pode até englobar na resposta para o professor Homero. Sim. A linguagem Python, para você trabalhar, você já me falou que já mexeu com ela no ArcGIS, né? Uhum. Ela tem a possibilidade de você trabalhar com ela com geoprocessamento. Então, você trabalha com linhas, com polígonos, com vetores, você tem aplicação em qualquer programa, você pode fazer plugins, pequenas rotinas automáticas para você colocar no programa livre, que é o QGIS, por exemplo. Uhum. Então, outra linguagem não tem tanta facilidade de você fazer os plugins para você trabalhar com isso. Se você vai automatizar, por exemplo, você tem uma imagem, você vai digitalizar ela, você vai pegar os pixels dela e numerar cada pixel dela, fazendo uma referência a cada pixel e georreferenciando. O Python permite fazer isso, automatizar e você incorporar isso aí no programa que é o QGIS. Desculpa interromper aí, mas eu estou entusiasmado e acho bom demais. Então vou ficar bola nesse tempo. Que legal. Ô, Álvaro, eu lembro, cara, que nós conversamos na primeira aula. A gente fica feliz, viu, Álvaro? Obrigado pela observação. Eu lembro da primeira aula de computação lá da licenciatura, eu conversei com o Álvaro, porque eu fiz uma disciplina no mestrado de geografia que falava de georreferenciamento, e eu trabalhei com QGIS lá. E o QGIS, por exemplo, ele permite você criar extensões, plugins usando Python. Por quê? Porque o Python é de uso geral e é uma linguagem de script muito fácil. Então, tá, eu vou começar a responder o professor Homero, a pergunta dele, depois eu vou passar para o Madruga, essa questão aí do uso para ciência, etc. Hoje, nós temos uma tendência, tá, que está acontecendo, é o que a gente chama de data science ou data engineering. Inclusive, são conceitos que, por se tratar de algo novo, muitas vezes os conceitos até meio que se misturam, né? O que faz um analista de dados? O que faz um cientista de dados? O que faz um engenheiro de dados? Se você me perguntar, eu não sei te responder a diferença de um para o outro. São conceitos que ainda se misturam. Mas eles têm algo que é a ciência dos dados, ela tem a matemática / estatística como um dos tripés. Eu tenho a computação e a programação como segundo tripé. E eu tenho dados. Hoje se produz muita informação. Imagine que hoje já se fala em você coletar dados de imagens, de vídeos. Estava conversando com um professor falando sobre data streaming, não com esse nome, mas assim, fluxo de dados. Imagina em tempo real eu ser capaz de fazer análise de tendências dentro da rede social Twitter, que embora ela não seja muito difundida e utilizada, é aquela que com mais agilidade aponta tendências para cima e para baixo em diversos assuntos. E você consegue fazer, utilizando a linguagem Python e algumas bibliotecas, raspagem de dados, tá? Eu só vou fazer aqui um comentário, depois eu quero que até o Madruga complementa. Só assim, falando sobre Python, isso daí, existem algumas bibliotecas, eu enumerei algumas aqui. Por exemplo, eu tenho a NumPy, que é uma biblioteca para Python, que é Numerical Python, que eu trabalho com matrizes, tá? Com vetores uni- ou multidimensionais. Eu tenho a biblioteca Pandas para o Python, que me permite trabalhar com análise de dados, estatísticas, gráficos.
Eu tenho a biblioteca Scikit-Learn. Scikit-Learn é aprendizagem de máquina. Eu tenho a TensorFlow, que é para fluxo de dados. Eu tenho a PyTorch, que é também para aprendizado de máquina. Então, sim, são várias bibliotecas que o Python traz para a computação científica. E Data Science, é legal que eu falei isso para os alunos de sistemas esses dias. O profissional de ciência de dados, tem gente que acha que ele é um cara de sistemas de informação com conhecimento de estatística. Não. O profissional ideal de ciências de dados é o estatístico, matemático, com conhecimento em programação. Porque eu preciso de uma base sólida, não é em programação, eu preciso de uma base sólida em matemática, preciso de uma base sólida em estatística. E o Python vai ser a ferramenta, com essas várias bibliotecas, para utilizar esses conceitos e extrair dados das mais diversas fontes e fornecer ferramentas para tomada de decisão, tá? De uma forma muito, muito apurada. Não é só um relatório de vendas do trimestre dos clientes do bairro Natal de Tuiutaba. Não. Eu consigo extrair informações em tempo real, até mesmo de vídeos, porque hoje a gente tem fluxo de dados, não é só mais texto, não é só mais arquivo. Eu tenho fotos, eu tenho vídeos. E eu tenho que ser capaz de extrair informação relevante disso daí. E não só dados, mas informação relevante. Então existe um processo de ETL, né, um processo de transformação, de carga nesses dados, onde eu desprezo o que não serve para mim, eu agrupo, aglutino, organizo o que é interessante e depois faço um processamento, tá? Ô, Madruga, você quer comentar um pouquinho sobre essa parte científica? Você está no mestrado, mais de matemática? Tá. Acho que só para complementar o que o Thiago já repassou, tem alguns links ali quando se fala dessa questão do porquê do Python em si, mas especificamente quando a gente fala de ferramentas científicas, eu não diria que existem ferramentas, existe um ecossistema ao redor do Python. Primeiramente, assim, até por um acaso, a minha dissertação de mestrado é basicamente utilizar linguagens de programação para ensinar matemática. Então, estou vendo muito específico em cima do Python, que a gente acabou restringindo. Apesar de ter outras opções, não é tão voltado assim, vamos dizer assim, computação, matemática científica. Seria já matemática básica ali, mas vamos supor, tu quer trabalhar com tangente, cosseno, seno, constante de π. Tu já tem tudo isso no módulo Math. Tu quer trabalhar com números complexos, tu vai ter o módulo CMath. Tu quer trabalhar com conjuntos derivados da matemática discreta, tu vai ter o módulo ITER-Tools. Estatística, média, mediana e afins, tu vai ter o módulo Statistics. Então, basicamente, a tua capacidade de utilizar Python é a tua capacidade de utilizar o Google para achar a ferramenta adequada. É muito grande o leque, até a gente estava falando dessa questão, no primeiro momento o Python realmente é mais lento, ele é uma linguagem interpretada, não tem como a gente fazer milagre. Mas existem, como diria assim, implementações diferentes de Python que são focadas em alto desempenho. E tem até uma que, se eu bem me lembro, era específica para alto desempenho voltado para cálculo. Aí já escapa um pouco, porque, vamos dizer assim, eu conheço, mas conheço só de ouvir falar. Nunca cheguei a ir mais a fundo. Mas o que a gente pensar hoje, quase tudo tem já pronto em Python. Eu quero desenhar um gráfico, tenho o Matplotlib. Eu quero trabalhar uma matemática de uma forma mais visual, vamos supor, quero construir um jogo, tenho o Pygame. Então, é algo assim, eu diria, o grande diferencial, até voltando lá para a pergunta original do Homero, da questão de como anda essa questão de C, Fortran, Python, a grande realidade equipamento mais específico, grande parte deles acho que ainda segue sendo C, não tem como escapar disso, porque C é uma linguagem altamente confiável e de alto desempenho. Mas hoje, se a gente for ver para o usuário final, para o estudante, o Python é algo extremamente conveniente.
Ele é muito fácil de aprender e vai de encontro, não sei se vocês conhecem a questão de ZDP, que é a Zona de Desenvolvimento Proximal. Eu acho que isso é essencial. Outro dia até, já aproveitando para contar um pouco de história aqui, eu vi um artigo de uma pessoa criticando o uso de Python como primeira linguagem. Aí tinha toda uma argumentação e tal, mas basicamente, se a gente for traduzir o artigo, era Python é muito fácil. Python já vem com tudo pré-pronto, o aluno não aprende, tipo... A grande realidade que desconecta até com aquilo que vocês estavam perguntando da questão de se programação seria um dom. Eu não diria que programação é um dom, mas o que a gente vê muitas vezes é a habilidade construída ao longo do tempo acaba formando programadores melhores. Vou dar um exemplo. Aqui no Sul, a gente tem, na mesma cidade, aqui em Pelotas, o IFSU, que é um centro de excelência em termos de ensino, e a gente tem dentro do IFSU, tem os cursos de eletrônica, tem telecomunicações, tem acho que design, tem pelo menos 4 ou 5 cursos que trabalham com algum nível de programação e muitas vezes já com eletrônica digital. Aí o que muitas vezes acontece? Esse pessoal sai do nível técnico, vai para o nível superior. Tu chega no nível superior, voa no primeiro momento, antes do trauma de cálculo e afins. Mas naquele primeiro momento, tu já tem uma base boa de programação. Aí tu vai ver C, tu não tem tanto problema. Tu vai ver Java, tu fica só um pouco traumatizado. Então, de coisa que de vez em quando a gente não reflete. Tipo, eu tenho uma formação mista ali, parecida com a do Thiago, de ser um pouquinho em cada canto, e eu vejo que esse seria o grande diferencial do Python, é a gente conseguir sair do zero facilmente, e a gente está ali na linha de comando. Daqui a pouco a gente consegue evoluir, fazer, como ele deu um exemplo, um sistema com a ideia de CRUD, a gente pode fazer um jogo, a gente pode geração de gráfico em 3D, a gente pode ir voltado para aplicação matemática em si. Então é como se fosse uma estrada onde cada um vai delineando o seu caminho. E ele tem poucas barreiras ao longo do tempo. Ah, tu poderia fazer isso com C? Pode. Não sei se o Thiago ou algum de vocês já teve experiência do que é trabalhar com a biblioteca gráfica no C. Já? Pois é, na minha época eu tive que fazer criação de um jogo em 3D, usando o OpenGL, na disciplina de computação gráfica. Cara, imagina tu pegar metade do código, principalmente de modelagem de objeto pré-pronto, e rezar para nunca ter um bug no meio, porque tu não ia conseguir definir tudo aquilo. E hoje eu vejo, pega Python, pega a documentação, que a documentação do Python é muito boa também. Eu joguei ali no chat e não comentei, mas é muito impressionante, assim, tipo, eu tenho dúvida, vamos supor agora, eu falei da biblioteca de matemática, né? Então, eu vou nesse site que eu passei ali para vocês, tem um campo Quick Search, vou botar ali Math, ele vai me dar esses resultados aqui, ó. E eu já tenho pelo menos umas 3 ou 4 opções de bibliotecas, ou no caso módulos que eles chamam, que trabalham com matemática. Então, eu acho muito mais vantajoso, assim, tu sai de algo simples e consegue ser um especialista em alguma área. Como o Thiago bem citou, até é uma das linguagens mais procuradas para se trabalhar com data science atualmente. Madruga, só um detalhe, eu não sei se você tem experiência, que o Homero me fez uma pergunta hoje, no bate-papo à tarde, sobre processamento paralelo. Eu nunca trabalhei com a lib Multiprocessing, que é uma biblioteca específica para processamento paralelo em Python. Não sei se você já trabalhou com isso. Ainda não cheguei a trabalhar, eu vi a documentação e vi até alguns comentários que a parte de multiprocessamento dele não seria tão boa. Mas aí é aquele negócio, é só tendo a aplicação para a gente ter uma noção para verificar exatamente o que pode ser. Eu ainda, o pouco que eu tenho de experiência de processamento paralelo, na época foi com OpenMP, acho que foi em C ainda, foi anos atrás. Eu queria só fazer uma observação aqui, que nós temos público de diversas idades, tá? Tem até
O meu filho está assistindo, ele gosta muito. O Daniel tem 13 anos, ele está acompanhando. Legal. Vocês acham que com 13 anos dá para aprender Python? Tranquilamente, tranquilo. Tranquilo. Comentar? Claro, por favor. Uma das coisas que eu diria até é que não é só o aprender o Python em si, mas é uma questão de compreensão de mundo. Quando falou um pouco mais cedo da questão de nem todos os alunos gostam de matemática, eu cada vez vejo assim, tipo, da minha experiência ao menos, que não é que os alunos não gostam de matemática, eles vêm já com uma bagagem muito pesada, muito traumatizante, é parelho com o programador Java. A pessoa já tem várias sequelas ao longo do tempo. Então, o que eu diria assim, simplesmente para a gente compreender o quão íntimo é a matemática e a programação de quase tudo que a gente fala, pensa no mundo moderno. Tipo, aqui na realidade a gente não está lidando com pessoas em si diretamente. A gente está tendo a nossa voz é transmitida, ela vai ser codificada, tu vai passar por processamento, tu vai ter a questão de pesos, tu vai ter a questão de normalização, enfim, tu vai ter uma fórmula matemática por trás de todo esse algoritmo, da transmissão de voz, a transmissão de vídeo, a questão até, alguns aqui tem desenhos como avatar, muitas vezes o desenho é feito por algum tipo de algoritmo para criação de imagem. Tem até, eu vou ver se eu acho o link enquanto eu vou falando, uma palestra bem interessante de um colega meu, Rafael Spetti, que ele fala sobre isso, tipo, matemática e programação são duas coisas que para o mundo moderno acho que não vai ter mais como a gente evitar. É algo inerente, assim, basicamente hoje a gente consegue descrever tudo com matemática. Se tu for ver mesmo o pulo dentro de um jogo, principalmente de um jogo antigo, vai ser uma equação quadrática, porque vai ser uma parábola. É intrínseco, então, né? É intrínseco, é exatamente esse ponto que eu estou chegando. Eu até não vou me alongar muito, porque como vocês notaram, eu falo bastante, mas eu passo aqui esse link para quem tiver curiosidade para compreender um pouco mais essa questão do que a matemática realmente representa. Aproveitando o gancho aí, eu fiz uma pergunta, como eu falei, né, a nossa disciplina, nós trabalhamos com a lógica de programação, mas pensando principalmente, né, no desenvolvimento do pensamento em se inscrever algoritmicamente, a resolução de problemas matemáticos. Então, assim, eu cheguei a fazer, quando a gente desenvolve um algoritmo para resolver um problema, eu cheguei a perguntar para os alunos assim, eles estão aqui e são prova disso, né? Olhando esse algoritmo, né, que é escrito em Portugal, por exemplo, nós separamos ali em três principais partes, né? A parte de cima, onde você declara dados, declara variáveis, né? Atribui dados. É a parte intermediária que você faz o cálculo e a parte final que você imprime dados, né? Leitura ali em cima também. Aí eu perguntei, qual é a parte mais importante, na opinião de vocês? Desses três, né? Qual é a parte mais importante do seu algoritmo? E depois da gente pensar um pouquinho, nós concluímos que a parte mais importante é o cálculo. Por que o cálculo? Porque é exatamente a lógica de se resolver o problema. Se você não sabe resolver o problema, então não vai te servir muito conhecimento, né, da linguagem de programação, porque você não vai saber o que você vai programar, né? Então, isso complementa aí o que o Madruga falou, e eu concordo plenamente, a respeito da matemática. Então, principalmente aqui, né, onde nós estamos trabalhando com computação e matemática, né, nós temos que gostar de saber como resolver o problema. Como resolve um problema? Agora, vamos pegar uma ferramenta para poder dar a solução, né, a resolução de uma maneira automatizada, mas como resolver o problema? Essa é a grande chave que a gente vem discutindo e desenvolvendo na nossa disciplina. Pessoal, nós já estamos estendendo um pouco, eu agradeço muito, tá? A discussão está muito legal, estou gostando bastante. Vocês fiquem à vontade, se querem fazer alguma observação de alguma coisa a mais que é necessário falar, por favor, complemente aí. Para variar, eu quero fazer uma pergunta. Romero, posso? Por favor, Cleber. Eu fiquei com uma dúvida, ficou
uma lacuna na minha cabeça. O Python ele é executado dentro de um programa ou ele é um programa e esse interpretador, como funciona? É um pack? Como que faz? Baixa? Usa? É online? Como que funciona em linhas gerais, assim, só para poder entender melhor? Além do Ripple, que você já mostrou pra gente, Thiago. Ah, sim, sim. Legal. Ó, só um detalhe. Quando eu trabalho Python com os meninos, eles só vão instalar o Python no computador depois de algumas semanas de aula. Nós sempre utilizamos o Ripple, que é uma ferramenta que você entra num site, dá Enter, em 1 minuto você já está programando em Python, para justamente diminuir essa curva. O que é o Python? Esse interpretador, Kleber, ele é um software que você baixa de um site e instala. Igual você instala o pacote Office no seu computador, tá? Tô dizendo assim, de forma bem grossa, né? Você vai instalar o Python na sua máquina. A partir daquele momento, você tem o interpretador instalado. E você pode executar esse interpretador na linha de comando. Você pode abrir o prompt do DOS, né, o prompt do Windows, lá, prompt de comandos, e escrever Python 3, espaço, nome do arquivo. O interpretador vai pegar aquela entrada, ler o arquivo e executar. Claro que existem maneiras mais fáceis, utilizando uma IDE. O que é uma IDE? É um software que você utiliza para programar. Então ele já tem integrado a localização do interpretador de comando, você pode executar tudo ali dentro, tá? Mas se você tem um código em Python, você precisa, na máquina que você vai executar aquele código, você precisa ter o Python instalado. É diferente da linguagem C, uma linguagem compilada, que você compila, gera um arquivo executável e leva somente o arquivo executável, ou algumas bibliotecas, dependendo da forma como aquilo ali foi construído, para executar em outro computador. O Python você tem que ter o apenas para só um detalhe, existem já também uma forma de você pegar um software em Python, você transformar ele em C e compilar. Eu não lembro o nome da ferramenta agora, mas é uma ferramenta que converte de Python para C. Talvez até o Madruga já lembre o nome dessa ferramenta. Você pode fazer isso também, tá? E eu adorei uma fala do Madruga quando ele disse que nós estamos falando de um ecossistema, onde eu tenho um monte de coisa pendurada circulando em torno do Python, tá? Gente, só para mim não esquecer, existe a associação, a Python Foundation, tá? E existe uma associação brasileira que eu estou participando, eu fiquei conhecendo mais próximo dela, na Python Brasil desse ano, onde o Madruga deu uma palestra e eu também dei uma palestra na Python Brasil. Isso, eu acho que é o PyPy mesmo que você falou aí, viu, Madruga? Chama Associação Python Brasil, que é um grupo de entusiastas da linguagem, entre eles educadores e principalmente profissionais que trabalham com Python, que trabalham pela difusão e uso da linguagem Python no Brasil. Associação Python Brasil, é bem interessante. Tá? Tiago, só para concluir, então, por exemplo, né, eu fiquei traumatizado com o Visual Studio. No Visual Studio a gente gera digita os códigos e põe para executar, ele vai compilar e vai jogar o programa na tela. O Python, a gente digita os códigos, ele põe para ele interpretar e ele joga na tela o resultado também. E aí ele exibe, por exemplo, se ele não executar, ele exibe os erros também. Sim. É mais ou menos por aí. Uhum. Nós vamos pegar, numa das nossas próximas aulas, eu vou mostrar para vocês isso na prática. Eu sei que não é específico da nossa disciplina, né? Mas eu vou mostrar para vocês. Na próxima aula você me lembra que eu mostro um pouquinho do Python, Kleber. A propósito, aprendi na Udemy, a aula vai ficar gravada. Vou deixar meu e-mail, quem quiser, só me mandar que eu mando a aula gravada. Aprendi com os professores. Posso fazer? Sua aula. Obrigado, Kleber. Tiago,
Quando você estiver falando de Python na sua disciplina, tá? Lembra-se de nós, meros mortais aqui da matemática. Se você achar interessante, tá? Nos convide, que com certeza, olha, eu estou me autoconvidando, hein? Nossa, excelente, excelente. Eu e nossos alunos, meus alunos, provavelmente estaremos te acompanhando aí para aprender um pouquinho com você, com teus alunos também. Que ótimo, cara. Pode falar, Madruga. Ô, Mero, nós vamos fazer isso sim, cara. Já tá Ok. fechado. O Madruga queria falar também. Tá? Só para complementar duas coisas ali. Primeiro, tu falou da questão da Associação Python Brasil, e também para destacar, a gente tem o maior número de participantes de uma organização internacional chamada Python Ladies, que é voltada para o ensino de programação para mulheres, de mulheres para mulheres. E também é um pessoal super acessível. A gente trocou bastante ideia ao longo do evento. E aí, complementando a dúvida do Kleber, eu joguei alguns itens ali rapidinho no chat. Da minha opinião, para instalar, pelo menos no Windows, a maneira mais fácil é o Anaconda. O que ele é? Ele é um pacote com diversas ferramentas já embutidas. Tu já vem com o Jupyter Notebook, já vem com algumas bibliotecas para trabalhar com data science. É bem fácil de instalar, é só baixar um exe, um instalador normal, e ele também é open source, então não tem que pagar nada. Se a pessoa quiser utilizar online e também aprender assim nos primeiros momentos, tem duas ferramentas que eu recomendo. A primeira delas, já botei ali também o link, é o learnpython.org, que é um site onde ele vai te dando alguns comentários sobre como funciona o código, e a partir disso ele tem um interpretador já embutido na página e tu pode ir testando teu código já nele, não precisa nem ter o Python instalado no computador. E por fim, que eu acho mais interessante, o pessoal de vez em quando não conhece, é o Python Tutor. Por que ele é mais interessante? Porque o Python Tutor ele não é só sobre te ensinar o código, mas ele te ensina como o computador em si vê o código. Ou seja, tu jogou ali o código tipo A igual a 1. O que é A igual a 1? A igual a 1, na realidade, tu vai estar criando um espaço de memória chamado A, conteúdo será esse 1. Então, isso a gente normalmente passa reto, vamos dizer assim. E o Python Tutor, ele começa... Se vocês entrarem depois do site, pode ver com calma, que todo o código que vocês botarem nele, ele vai tentar ir interpretando e vai representar visualmente como está funcionando. O que existe de variável, o que não existe, qual o conteúdo, se está usando algum tipo de ponteiro. Então, ele é bem interessante. É até curioso porque ele é fruto da academia. Ele foi feito como, se eu bem me lembro, uma dissertação de mestrado. Eu acho que até fala ali no próprio site isso também. Então é sempre aquela questão, tipo, alguém que provavelmente um dia teve essa necessidade, implementou e hoje está à disposição de toda a comunidade. Excelente. Muito bom. Mas, Jerônimo, o site que você falou para aprendizado aí, é qual desses aí? Que você vai inserindo na programação e vai mostrando, interpretando o código? learnpython.org. Aqui, site com lições de Python e interpretador online. Tá no chat, Álvaro. Isso. Beleza. E aí, não, é só para saber o qual. Obrigado. Tá, tranquilo. E aí, já aproveitando para fazer um jabá, já que já citou a questão de quando se for falar de Python para convidar vocês, eu faço parte do Linux e o Thiago também já teve a palestra dele aprovada. Agora a gente vai ter um evento online. Vou deixar aqui o link para vocês. Acho que o link específico é live.linux.org, mas entrando ali pelo linux.org vocês vão ver que acredito eu que agora no final de dezembro já deve estar toda, quer dizer, no final desse mês, para ser executado em dezembro, vai estar toda a programação online, vai ter gente, principalmente aqui de Caxias, do Rio Grande do Sul, que tem uma comunidade de Python muito forte. Então, acredito que é uma boa oportunidade para vocês darem uma olhada do que vamos dizer assim, um pouco do que o Brasil inteiro está fazendo de Python. Isso. E última coisa aqui, que eu sei que nós pelo avançar da hora aqui, mas só um detalhe.
Quem é da área de TI sabe bem disso, e eu quero deixar claro para os meninos e meninas da licenciatura e também da matemática. Algo que é fantástico para você aprender e fazer uma verdadeira imersão se chama comunidade de software. O Madruga faz parte do Tia Linux. Eu participei da Python Brasil e do Developers Conference. A Python Brasil ainda mais. É uma turma que quer ensinar, que quer aprender, que quer difundir conhecimento. Então, quando se fala de comunidade de software, principalmente software livre, cara, é fantástico, viu? Fantástico. Beleza. Mas é isso aí, Homero. Show, pessoal. Show, tô satisfeito. Infelizmente, nós temos que parar, porque, na verdade, era até às 9, 9h10, né? Mas foi tão boa a conversa aqui que se estendeu um pouquinho. Mas eu gostaria muito de agradecer vocês, tá? Informações, assim... muito importante e isso ajuda bastante, né, nós que estamos aprendendo, começando, né, os nossos alunos. Agradeço muito o pessoal que está participando da live. Agradeço o Jerônimo, né, Madruga. Prazer, fiquei muito feliz de te conhecer, cara. E bom saber que você é da nossa área, então nós podemos conversar um pouco mais aí a respeito de programação e matemática, né? E todos os colegas que aqui estão também, né? Porque com certeza é uma troca de conhecimento, né? A parte tecnológica em junção com a matemática dá muito certo, né? A gente sabe que dá muito certo. Eu gostaria de agradecer a todos vocês. Querem dar uma última observação aí, Thiago? Madruga também? Fiquem à vontade. A gente já finaliza. Perfeito. Bom, pessoal, agradeço a todos, ao Madruga, aos alunos dos sistemas, aos alunos do Instituto e principalmente a você, Homero. É um prazer estar aqui. Nós vamos fazer mais eventos desse tipo. Eu vou mandar um e-mail para você e para o Madruga agora, trocando o contato de vocês dois, que eu acho que dá para vocês fazerem muita coisa juntos também, né? E eu tô dentro, claro. Ah, legal. Pessoal, eu tô dando uma repassada aqui nas observações, nas escritas do chat, né? E aqui, deixa eu ver, alguém deixou, eu passei assim rápido, eu achei interessante, gostaria de comentar aqui. Ótima aprendizagem, muito bom, Danilo. Kleber Júnior, Python é vida. Parabéns a todos, muito obrigado a todos, bom demais. Pessoal, foi 100%, foi legal, muito bom mesmo. Isso vai virar vídeo no YouTube, tá? E isso vai ser divulgado nos canais, né? No meu canal de Matemática Aplicada e Computacional. Fazendo um jabá aqui também, né? Eu tenho um canal no YouTube, onde ali a gente discute e coloca ali informação a respeito da matemática computacional, tá? Então, isso daqui é uma informação muito importante que vai agregar muito conhecimento ali também para nós, ok? Pessoal, muito obrigado, boa noite a todos e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Valeu, gente. Abraço, gente. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. E se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar, não deixe de ativar o sininho de notificação e dá um like. Nos ajude aí nesse canal para que possamos crescer e trazer conteúdos cada vez mais valiosos e importantes na área de matemática computacional. A proposta desse canal, como eu já falo algumas vezes nos outros vídeos, é levar conhecimento da matemática aplicada junto com a computação em diversas áreas e segmentos, dando oportunidade àqueles que têm curiosidade e interesse em se desenvolver em matemática aplicada a situações adversas na vida, profissionalmente, e também sobre a curiosidade científica que está por trás do desenvolvimento dos programas computacionais, a matemática está por trás de tudo isso e como nós devemos pensar algoritmicamente para se resolver problemas matemáticos. Então, fique conosco e até a próxima!